Bem, gente, então boa tarde. Nós vamos dar início agora à nossa aula. Eu vou explicar para vocês, primeiramente, as atividades que eu postei. Ver se eu consigo aqui. Que eu postei para vocês essa semana. Ver se eu só consigo aqui compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Não, aqui não. É o Chrome que eu abri para vocês. Só procurar onde é que eu... Tá. Ver se vocês conseguem ver essa página aqui, esperar um pouquinho. Hoje tem que ter paciência em relação à internet, viu? Um caso sério. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Bem, a respeito, primeiramente, nós vamos ver aí uma parte do texto expositivo, que é o resumo e resenha. Vocês lembram que na semana passada eu coloquei para vocês os tipos, né, os gêneros textuais. E a gente detalhadamente vai ver hoje o resumo, a resenha e a charge, que faz parte do conteúdo programático enviado pela Secretaria de Educação, e esse conteúdo vocês têm que ver no 8º ano. Apareceu a tela aí, Alessandro? Responde aí, gente. Está dando? Vocês conseguem visualizar a tela? Eu estou conseguindo, professora. Sim, é porque tem alguns alunos falando que não estão conseguindo. Dá para ver. Tá, né? É por conta da internet hoje, gente. Tanto que tem até professor que cancelou a aula de hoje por conta dessa internet. Então, vamos começar aí. Deixa eu pegar aqui um... Tá. Olha só, vocês estão vendo aí? Você sabe identificar pela imagem qual gênero textual será desenvolvido? Aqui o próprio nome já fala, né? Primeiramente, vocês estão vendo o quê? O que significa isso aqui? Veja. Coloque aí no chat para mim. O que significa esse veja? Título? Tá. Mas é relacionado ao quê? É por isso que eu estou gravando, tá, Giovana? Quando der, vocês assistem, tá bom? Sem problema nenhum. Veja, gente, é o nome de uma revista. E geralmente nessas revistas, né, elas têm o quê? Traz um texto informativo, um texto jornalístico. Olha, o que nós temos aqui, ó, a saúde mental na pandemia. Que tal uma faxina nas redes? Olha só, quando você chegar a ler esse texto, se você já leu esse texto, ele é bem interessante, que fala a respeito de como as redes sociais estão influenciando hoje em dia o nosso dia a dia. Se antigamente a gente já tinha influência por elas, hoje parece que triplicou. A internet hoje em dia faz mais do que parte da nossa vida, ela é essencial. Tanto é, se não fosse por ela, eu não poderia estar dando para vocês essa aula de hoje. E olha só, alguns alunos aí, inclusive eu, nós estamos tendo dificuldade com a internet. Imagina se não tivesse, não é? Então, olha só, contexto, vocês vão ler com calma, eu não vou ler aqui, porque senão não vai dar tempo de eu explicar tudo para vocês. Fala a respeito, ó, dessa pequena imagem aqui, que nós temos o símbolo, ó, esse pezinho aqui que a gente viu semana passada,
Pinterest, né? Nós temos aqui, se eu não me engano, bem aqui embaixo, vem falar sobre o Instagram e assim por diante. Fala a respeito de como a mídia, ela é importante, as redes sociais são importantes, mas a gente precisa também ponderar, saber o tanto que ela está influenciando a nossa vida. Porque se você pega, passa metade do seu dia vendo lá o WhatsApp, passa metade do seu dia vendo Facebook, as outras redes, e aí? O que é que vai sobrar? Então a gente tem que ter consciência do tanto que a internet ela é benéfica, mas ela é maléfica também conosco. Então a gente tem que ter uma pausa. Garanto que os pais de vocês, os familiares ficam, ó, chega por hoje. Tá bom, porque senão, o que que vai ser, né? A gente tem que ter um limite para tudo. Então, aqui no texto, fala a respeito da gente fazer o quê? Uma faxina nas redes sociais, ver realmente o que que é importante na nossa vida e deixar de lado as outras coisas. Principalmente com esse caso aí das redes sociais, vem muito o quê? As fake news. É preciso saber em que a gente deve acreditar. Às vezes, olha, esse outro título aqui, muito além da invejinha. O que que vem falar nesse pequenino texto aqui? Sentir inveja, frustração ou até mesmo raiva pode ser comum. Isso é comum a todos nós. Mas se algum perfil produz esses sentimentos constantemente, talvez seja a hora de deixá-los para trás. Eu vou citar o exemplo do meu pai. Ele ama aquelas cartas, jogo de cartas, né? Aqueles joguinhos. Ele é transplantado cardíaco, como eu já disse no início do ano letivo, para alguns alunos. Ele sabe que aquilo lhe faz mal, ele passa raiva com aquilo tudo, mas ele não deixa de lado, ele continua, mesmo sendo um senhor de 70 anos, sabe que faz mal, né? Então a gente precisa ter a consciência se aquilo está sendo benéfico ou maléfico para nós. Igual as redes sociais aí, o Instagram, as pessoas só postam fotos assim, sorrindo, coisas legais, passeios interessantes. Aquela pessoa que não está passando por aquilo, vê, o que, que vai ocasionar? Depressão, tristeza. Então é importante a gente fazer uma faxina. Se aquilo ali não está sendo legal para mim, tem que deixar de lado. Olha, eu vou colocar um outro exemplo, eu. Antigamente eu gostava muito daquele joguinho Candy Crush. Tinha no celular. E eu, gente, eu vou zerar essa porqueira. Quero zerar aquela coisa. Eu estava deixando de fazer as minhas obrigações. Quando eu percebi, eu falei, não, isso está sendo horrível para mim. Desinstalei do celular. E não me faz falta. Então, vocês, jovens, a maioria aí, tá na faixa dos 13, 14, 15 anos, 16, vocês estão naquele período de formação. Precisa gerar essa consciência. Isso é bom para mim? Então, aí onde vocês prestem bastante atenção mesmo. Então, a partir dessa leitura mais detalhada, vocês vão responder as perguntas, né? A partir da leitura da imagem, qual é a manchete do site da Veja? A manchete. Manchete, geralmente, ó, é isso aqui, ó. O que vem em letras maiores no texto. Então, vocês só vão colocar aí. Ó, tá vendo, Vitor? Seu pai aí tá no nível 2.500. Esse joguinho não tem fim, gente. Isso aí só para dar dinheiro pro povo, pros criadores. Então a gente tem que ter consciência disso. Faz mal. É bom, mas faz mal. Tem fim, sim? Nunca vi, Alessandro. Aí, não, isso aí é um vício. E vício não é legal. Ó, a segunda pergunta. A partir da leitura do texto, responda de que gênero textual se trata. Que gênero textual se trata, gente? Hum? Quem respondeu aí já esse texto? Expositivo? Sim. Ó, relembrando nossa aula anterior, é possível identificar o tema principal do texto? Retire dele um trecho que deixa isso claro. Vocês vão tirar do próprio texto, certo? Ficou mudo? Vocês não. Jornalístico, Matheus.
Cite algumas ideias presentes no texto que chamam mais atenção. São essas ideias aqui, olha. Urgência de mudança, quando você vê que aquilo é nocivo para você. Muito além da invejinha e fora do mundo. Olha, infelizmente, essas redes sociais mostram coisa muito fora do mundo para nós. São vidas que não condiz com a realidade. Ó, continuando. Você sabe qual é a função de uma reportagem? Vocês viram essa semana a explosão que teve em Beirute? Que coisa mais Sim. horrorosa. Pois é, Parecia gente. uma bomba atômica. Pois é, aquilo ali eu fiquei assim abismada com aquilo. Então, a função de uma reportagem, seja ela por escrito, seja ela falada, qual é a função dela? Qual é a função Levar de uma notícia reportagem? para as pessoas, espalhar notícia. Espalhar notícia, exatamente. Só que a gente tem que ter a consciência de procurar uma fonte confiável, para não ter aquele chamado fake news, não é? Então, a reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras, e numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. A reportagem televisiva, aquela transmitida pela televisão, testemunho de ações espontâneas, relata histórias em palavras, imagens e sons. No material que eu disponibilizei para vocês, tem alguns links, né? Muitos alunos me procuraram dizendo que não conseguiram acessar o link. Então, por isso que não foi hoje. Hoje eu coloquei para vocês, está no mural, as atividades que foram impressas para os alunos que não conseguiram acessar a internet, né? E lá vocês conseguem clicar e acessar o link, tá? Se vocês precisarem. Então, na atividade 2, quais assuntos estão sendo expostos na reportagem? Vocês vão voltar lá na reportagem, saúde mental na pandemia, que tal uma faxina nas redes? E responder essa daqui. O que está sendo informado ao leitor? Que tipo de opinião o texto presente pretende formar? Então, isso tudo vocês deverão fazer, tá? Eu não vou dar resposta aqui, não. Eu quero ver o resultado de vocês na segunda, e aí depois eu posto as respostas, tá bom? Só para uma, professora, para a gente. Ah, eu já fiz lá da primeira. Ó, atividade 3. Agora que você já identificou os pontos principais da reportagem, saúde mental na pandemia, que tal uma faxina nas redes? Que tal uma faxina nas suas redes, hein? Na rede de vocês. E reconheça a função desse gênero textual. Organize as principais ideias presentes na reportagem e nas atividades 1 e 2 e escreva o texto novamente com suas palavras de forma resumida. Então, gente, um resumo é você captar as partes principais do texto de uma forma sucinta, de uma forma reduzida, de uma forma que você explique o conteúdo, mas que não seja. Vocês viram o texto como é longo, não é? Bem longo. Aqui eu circulei temas principais onde vocês devem falar, ó, e escrever com a palavra de vocês o resumo, sublinhando o texto. Ó, Como é que você sublinha no texto? não entendi. Sublinha no texto como assim? Gente, não estou te entendendo. Não estou ouvindo você direito. Você está fazendo... Ah, O texto, a senhora acabou de falar que tinha que fazer com as palavras, mas ok. Mas a senhora falou que tinha que sublinhar a parte que a gente vai pegar do texto? olha, você vai sublinhar o texto, depois você vai pegar essas partes que você sublinhou e vai fazer um resumo. Só que quando você conecta essas partes que você sublinhou, você já está colocando com as suas palavras. São os conectivos.
Mas tá vamos bom? supor, quem vai fazer no caderno vai ter que copiar o texto? Ah, você pode, o seguinte, você pode fazer uma edição desse material que eu coloquei, respondendo na própria folha. Você pode responder no seu caderno, tirar foto e enviar como arquivo também. Mas aí quem vai fazer no caderno? Como é que vai sublinhar o texto? Você vai ter que acessar, então, não precisa sublinhar, o ruim é que você vai ter que ficar olhando o texto e vai escrevendo as partes principais dele. Aí você não precisa sublinhar. Eu falo em questão de sublinhar, porque eu aprendi desse jeito, eu ensino assim que eu acho mais fácil. Fez no Word, Fernanda, tranquilo. O importante é vocês enviarem a atividade. É por causa que, vamos supor, quem vai fazer no caderno pode tirar, tipo, um parágrafo do texto, né? Ou tem que ser com as Sim, nossas palavras. as duas coisas, Ah, tá. tá bom? Você vai Beleza. integrar a sua palavra, você não pode fugir também do texto. Inventar coisas que estão fora do texto. Aqui está falando das redes sociais, a faxina que você tem que fazer. E quais os passos que eu tenho que fazer? Quais os passos que eu devo seguir para fazer essa faxina? É o tema que está sendo falado aqui, certo? Então vamos dar continuidade? Ó, as reportagens são gêneros textuais que expõem um determinado assunto com o intuito principal. Qual é o intuito principal da reportagem? É informar o leitor. Elas possuem uma função social muito importante como formadoras de opinião. Então, sem elas, fica difícil, né? Então, eu coloco aqui para vocês algumas dicas. A primeira dica: leia o texto fonte, com muita atenção e cuidado. Então, primeira coisa, você vai ler o texto. Segundo, faça novamente a leitura da reportagem, destacando os pontos principais. Quais são os pontos principais ali da leitura? Aqueles que mais chamaram sua atenção. Fugindo aqui. 3, escreva com suas palavras. Tá vendo aí? Vocês perguntaram para mim, ó. Com suas palavras, cada trecho que você destacou, ou seja, aquilo que o texto tem de mais importante. Calma, Emanuele, daqui a pouco eu vejo você falando aí do Instagram, tá? Dica 4, reescreva seu texto com muito cuidado, revisando e passando a limpo. 5, observe se as ideias do texto, fonte, saúde mental na pandemia, que estão a faxina nas redes, estão de fato sintetizados no seu resumo, certo? E o espaço que eu deixei aqui para vocês colocarem o resumo de fato, quem for fazer. Então, gente, a respeito do resumo, ficou claro? O que vocês devem fazer? Como fazer um resumo? Sim? Beleza, então vou seguir, tá? Manoel falando do Instagram, só para ver se tem coisa interessante nos canais. Gente, eu amo o Pinterest, eu tenho até minhas pastas lá, que é um lugarzinho, mas se você não se controlar, você vai abrindo pasta e vai abrindo subpasta e mais pasta, e aí o tempo já passou e você nem viu. É uma rede social, Miguel, Pinterest. Lá você pode também mandar mensagem para as pessoas que te seguem, aquela coisa toda. Pode, Pablo, criar um novo documento e colocar as respostas, tá bom? O importante, gente, é que sua resposta chegue até a mim. E Professora, fala. não tem um documentos lá do Docs? Eu não estava Sim, conseguindo enviar para a senhora, então eu estou fazendo e estou tirando print e enviando as respostas para a senhora. ótimo. Olha, muita gente reclamou. Muitos professores que usam essa ferramenta, o Google Docs, eles têm reclamado que o documento do aluno ou do professor tem sumido. Ó, não sei para onde vai. Então é bom você ir colocando, fazer do jeito que você está fazendo mesmo, que tá legal. Natan, olha só, o resumo, vou sintetizar aqui para vocês. Você vai primeiro ler o texto. Lê o texto a primeira vez,
Aí você vai ler agora uma segunda vez, sublinhando as partes que você achou mais interessante. Terceiro ponto, você vai pegar o que você sublinhou e vai escrever com as suas palavras ali, de uma forma para ficar menor o texto. Resumido, você está fazendo a síntese daquele texto. Isso é bom para quem, quando vai estudar principalmente aqueles conteúdos, história, Professora, mas geografia. Oi, eu vou ter que fazer essas dicas todinhas aí em um texto só. não entendi. Vamos Repete para supor, mim. são várias dicas que estão dando ali no exercício. Aí eu vou ter que Ah, fazer essas dicas todas num texto só. num texto só. Até você ficar craque, e aí, às vezes, quando você já lê um texto, você, você já consegue, na hora que você lê um texto, você já consegue saber qual o conteúdo principal, já faz um resumo ali de cabeça. Ah, tá. Tá bom? Vocês vão usar muito, gente, o resumo. Minhas meninas mesmo, aqui está no ensino médio, no primeiro ano, ela gosta demais de fazer resumo, principalmente das matérias de geografia, história, que tem muito texto para ler, sociologia, filosofia. Ela faz o resumo com as palavras dela e ela gosta de estudar para as provas, ela grava melhor na cabeça. Então tá, vamos dar continuidade, tá? Além do resumo, nós vamos ver a resenha. Alguém aqui já ouviu falar em resenha? Hum? Sim? Sim? E o que é uma resenha, gente? O que é uma resenha? Você... Não entendi, Fernanda. O que você colocou aí? Resumo de uma história contada, professora? Resumo. É um resumo. É, mais ou menos, é um resumo. Uma análise crítica, Aira, gostei. As suas palavras, né? É, Resenha é uma análise crítica que pode ser feita para o leitor quando ele descobre alguma coisa. Por e exemplo, um unboxing de um produto novo. No ótimo, Google, né, Matheus? ótimo, Matheus, isso mesmo. Não, ali Olha, naquele vídeo que a professora enviou. tá vendo? Ó, resenha. Você pode fazer uma resenha de um filme. Os críticos fazem muito isso. Quando a gente quer saber se o filme é legal ou não, a gente lê primeiro a resenha do filme. E ele faz primeiramente um resumo e depois ele lê, né? E aí depois ele coloca a opinião dele. Ó, então, como o Matheus falou aí, ó, é um aspecto. O resumo caracteriza por ser seletivo, objetivo e isento de comentário, julgamento de quem o produz. Já a resenha critica obrigatoriamente, apresenta análises do resenhista. Professora, Então, oi, a sinopse de um filme também é uma resenha, é uma né? resenha. Isso. A Fernanda falou aí, deve ser coisa mais fácil ser filho de professor. Fernanda, um dia eu vou mostrar a minha menina que ela vai responder isso. Olha, ele não é tanto não, viu? Eu cobro bastante, muito, porque só através do estudo, gente, se consegue alguma coisa. Então vamos aí. Com base nas explicações, que tal começarmos a construir uma resenha sobre a reportagem? Qual é a sua opinião sobre a reportagem? Vocês acham que a gente deve fazer uma faxina ou não nas nossas redes sociais? Hein, gente? Só se quiser. Mas é importante? Hein, Matheus? Sim. É igual eu fiz nas Melhor minhas. Eu fazer, tirei... professor, senão vai cheio de fake news. Pois é. Pois, ó, a minha faxina foi tirar os joguinhos. Todos os joguinhos. E tem horários, sabe, para eu ver, por exemplo, o WhatsApp, não é sempre. Porque senão a gente não faz mais nada.
Quase impossível reprovar em português, Pablo. Por quê? É, viu? Até parece. Nada. Mas vocês sabiam que além de professora de português, eu sou de inglês também, viu? David, ó, relate que eu tô gravando a aula, tá bom? Ela vai ficar disponível mais tarde para vocês. Só vou fazer as edições e logo depois. Pois vá, viu, Matheus? Corre atrás do seu sonho. Você já está fazendo aula no CILT? Sim, pois é. Foi através do inglês que eu consegui meu primeiro trabalho em escola particular. Eu estava no quarto ano, no quarto semestre da Faculdade de Letras, e é muito bom, gente. Então, olha, continuando. Você defende ou é contrário aos assuntos tratados? E por quê? Aqui você vai dar a sua opinião sobre o texto que a gente comentou aqui. Agora escreva uma resenha da reportagem, baseando-se no seu resumo e inserindo sua opinião a respeito. Aponte o site, a data, onde foi escrita, as ideias principais e posicione-se a favor ou contra. Para começar, a reportagem Saúde Mental na Pandemia, que está uma faxina nas redes sociais, foi escrita, aí você cita a fonte, tá? Foi escrita, tá bem aqui embaixo. Ó, foi escrita na revista Veja, aí vocês colocam tudo isso aqui, tá bom? A fonte dela direitinho. Ó, quem escreveu, tá bem pequenininho, Maria Clara Vieira. Foi atualizado essa reportagem no dia 22 de abril de 2020 e publicado na revista no dia 21 de abril de 2020. Tá bom? Então, vocês devem, antes de tudo, fazer a citação, o resuminho breve e depois a opinião de vocês. Tá ok? Entenderam todo mundo o que é uma resenha? Vocês vão fazer isso muito no ensino médio, viu? O professor, às vezes, professor de história que gosta de fazer isso. Passa o texto ou o livro, a professora de português também. Agora eu quero uma resenha crítica. Ah, é o Enem também, Matheus. Uma resenha crítica do texto que vocês leram, do livro que vocês leram. Então, tem tudo isso. Agora nós vamos passar para a charge. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Vamos ver a charge agora, tá bom? Bem, eu quero saber de vocês. E aí? O que é a charge? Histórias em quadrinhos com críticas e opiniões, eu acho. E onde vocês conseguem visualizar a charge? Os pais de vocês, eles veem jornal? Hoje em dia, eu acho que até o jornaleiro, coitado, né? Muitos fecharam banquinha e tudo. Tá tendo demanda ainda de jornal? Difícil, né? Então, a charge, seu avô, Ana, ainda compra jornal, né? Então, na notícia jornalística, nos jornais mesmo, eu falo no jornal de papel, tem, tem várias partes lá que trabalham com a charge. Ô, Miguel. Ô, gente. Ai, mas é triste, viu? Mas tem gente que gosta, ainda tem um hábito de leitura por meio do jornal. Tem pessoas que fazem, agora é a assinatura online, né? Lê tudo pela telinha do computador, do celular. Eu, particularmente, eu não gosto, porque eu gosto de fazer as minhas anotações, eu gosto de sublinhar. Então, por isso que eu gosto do papel ainda. Joguinhos atrás dele, hein? Então, vamos aí. Olha o que está falando aí na tirinha. Ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu.
nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Turma, o que é que vocês entenderam por essa charge aqui? Que a charge é uma crítica à internet e redes sociais. Ótimo! E a crítica ferrenha aqui, dizendo que é sempre um 1º de abril. É como se a rede social fosse eternamente uma mentira. Vocês concordam com isso? Depende. Depende de quê? Depende se é confiável as fontes ou quem postou. Como é que eu sei se uma fonte é confiável ou não? Como é que vocês pesquisam isso? Vocês sabem me dizer como é que pesquisa isso? Eu olho o criador, isso é uma boa também, Matheus, olhar o criador, avaliação de outras pessoas, sim. Olha, por exemplo, eu faço compra pela internet só olhando se o site é confiável pelas informações, mas a gente não pode se basear só nisso, não. A gente tem que ver a credibilidade do site também, não é? Porque hoje em dia o que tem de fake news é isso, se o site também tem uma boa reputação, ver o histórico dele na web, exatamente. Vamos refletir. Você já viu esse tipo de imagem antes? A imagem que está sendo criticada aqui? Sim. Onde? Onde você já viu esse tipo de coisa? Aonde? Vocês já caíram, por exemplo, numa fake news? Fulano, do seu livro do 6º ano, vocês já, de ver uma reportagem e depois ficar sabendo que era mentira? Semana passada Sim. mesmo, sim, sobre a vacina? O que que você ficou sabendo sobre a vacina, Matheus? O que que era fake news, Matheus? Conte para nós. Que foi criada, Matheus, mas olha só, tem 5 vacinas sendo testadas no Brasil. E aí a gente está querendo ver se uma delas vai dar certo, né? Ó, em sua opinião, por que no texto não verbal as personagens foram desenhadas com traços mais avantajados, hein? Por que será que o pai dele, as crianças estão tudo com narigão? O que que vocês acham que foi feito isso? Para chamar mais atenção, muito bem, Ayla. Então, a charge, ela utiliza esse recurso, ela chama a atenção do público, e aí você vê, primeiro a gente vê a imagem, depois a gente vê o balãozinho que está escrito. Causar crítica verbal, exatamente. Olha só o que fala aqui para nós do lado. Esse gênero textual se chama charge e é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual, com uma ou mais personagens envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algum para torná-lo burlesco. Qual o humor da imagem ao lado? O que vocês estão vendo de humor da imagem ao lado, hein? Essa imagem, aliás, não é ao lado, é em cima, né? Qual é o humor da imagem? O visual deles, os traços avantajados. Olha o jeito que o pai mexe lá no celular.
Em sua opinião, a ilustração contribui com o humor da imagem? Contribui ou não, gente? Sim ou não? Sim. E por que que contribui? Como vocês já falaram antes aí a respeito da charge, né? Por que que contribui? Para justamente fazer a crítica social a respeito da internet, a respeito das redes sociais. Qual é a sua interpretação para o texto exposto na imagem? E vocês vão colocar a sua opinião aqui, tá? O texto faz alguma crítica explícita? Está sendo explícita? Está sendo exposta? Dá para ver essa crítica nitidamente? Sim. E qual? Qual é a crítica? Qual é a crítica, gente? Eu tinha acabado de... Isso, a internet, as redes sociais, ó. Bem fala aqui, ó. As redes sociais. A charge não se resume a uma imagem. Engana-se quem acha que ela nada mais é do que uma piada gráfica. Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio a artigos de opinião e cartas de leitores. A charge constitui um gênero textual interessante que combina a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e pode indicar opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia, ou seja, o chargista. Olha só, nessa charge aqui ao lado, desigualdades sociais. Filho, iPad para você. Olha só, o pai dando um iPad para o filho. E vocês sabem o tanto que isso é caro, né, o iPad. Já a outra mãezinha, com o menininho aqui no colo. Filho, você vai pedir? Olha só como é que se refere. Filho, você vai pedir? Agora vamos à análise dessa charge aqui. A charge em análise tem como objetivo principal. Qual é o objetivo principal, gente, dessa charge aqui que vocês acham? Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística, promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças, retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras, provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil, fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. Mas eu falo para vocês o seguinte: não deixa, essa charge aqui, ela também critica as tecnologias pelas crianças, a realidade, a dura realidade dos pedintes. Olha só como é que o menino está aqui, ó. O menino está descalço, a mãe está descalça, olha a vestimenta dele aqui. Temos aqui 2 filhos, quando não são mais. E isso, Mateus, mostra diferentes classes sociais, mas com o mesmo tempo a realidade das crianças de hoje em dia. E, a péssima distribuição de renda no Brasil, também. Mas o que mais enfatiza aqui é a letra A, tá bom? Mas não deixa de trabalhar essas outras também. Porque muitas vezes, por que vocês acham que um pai, ele dá para ver que é uma boa classe social pelo fato de dar esse presente para o filho? Será que isso é como eu posso dizer, é o certo, gente, dar só tecnologia para o filho? Será que isso supre as necessidades? De forma alguma, né, gente? A gente sabe muito bem que não é só com o dinheiro que a gente consegue as coisas. A gente precisa também de carinho, de presença, mas infelizmente muitas famílias, por isso que eu acho que hoje está tendo tantos problemas em relação eu falo aprendizado, em relação à estrutura familiar, em relação à obediência dos filhos, por conta dessa tecnologia.
Isso mesmo, viu, Vitor? A evolução, mais a tecnologia no mundo. Exatamente. Querer dar ou não, se pode dar ou não, é uma escolha. Mas o filho tem que saber que é difícil, não é da noite para o dia que se ganha o dinheiro. Tem que dar o valor, né? É, Matheus, vai de cada caminho que cada um quer seguir. Exatamente. Vamos aos dois aí. Na charge, além das imagens, outro recurso importante é a linguagem verbal. Ao analisar a linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, podemos inferir que as duas linguagens estão no mesmo nível coloquial e não há diferenças, e não diferencia os personagens? Sim ou não? Essa não, né? O pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido para o português? Também não. A linguagem utilizada pelo pai caracteriza a imagem urbana e a linguagem utilizada pela mãe caracteriza a linguagem interiorana. D. A forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultura dos personagens. Qual a letra aí que é a correta? Muito bem, a letra D. Infelizmente, né? É o que a gente vê das desigualdades sociais, é a cultura. Quem frequenta a escola, quem lê, eu falo para vocês mesmo que como é que eu vou aprender a falar sobre um determinado tema se eu não tenho leitura? Eu falei disso para vocês semana passada. Basta uma leitura mais cuidadosa para perceber que estamos diante de um gênero textual riquíssimo, que critica personalidades, política, sociedade, entre outros temas relevantes. Seu principal objetivo é estabelecer uma opinião crítica e, através dos elementos visuais e verbais, persuadir o leitor, influenciando ideologicamente. Então, a charge, ela mexe com a pessoa. Ela quer, é aquela coisa velada, quer de uma forma influenciar mesmo, ideologia. Podemos perceber até agora que as charges estão diretamente ligadas a questões sociais importantes, como a fake news, desigualdades sociais e etc. Sendo assim, pesquise outros 3 temas de relevância na atualidade e registre aqui. Eu quero ver vocês, tá? Quais são os outros temas? 1, 2, 3. Eu só quero 3 exemplos, tá? Agora que você já reconhece as características das charges e entende a importância desse gênero textual dentro da sociedade, vamos trabalhar sua capacidade criativa. Escolha um entre os 3 temas selecionados por você na atividade 3 e elabore uma charge criativa, crítica e bem-humorada. Não esqueça que deve ser composta por texto verbal e não verbal. Os que me enviaram no decorrer dessa semana eu gostei, viu? Tanto é que eu estou verificando a atividade, anotando no meu controle e devolvo para vocês, tá bom? Naila, não se preocupe, eu estou gravando a aula, depois eu vou postar para vocês, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida do que nós vimos aí? Resumo, resenha e a charge? Como é a entrega, Ana Júlia? Vocês podem tanto imprimir, imprimir, responder, tirar foto e enviar o arquivo. Se você tirar foto com o celular, você tem que enviar pelo seu celular, porque senão você não consegue, e o caminho é muito difícil pelo computador. Você pode formatar o material que eu enviei para vocês, responder aqui mesmo, e me enviar. Ô, Matheus, não joga o trabalho fora, não. Olha, eu vi cada trabalho tão bonito. Vocês sabiam que quando eu dei aula de português, foi lá deixa eu lembrar qual foi a escola. Se eu não me engano, foi o 11 da Ceilândia Sul.
Eu passei um memorial descritivo para ele. Vocês sabem que memorial descritivo pode ser de qualquer tema. O que eu passei para vocês foi sobre o Covid. Eu montei as perguntinhas, aquela coisa toda. Para eles foram, assim, sobre a vida deles, né? Eu fiquei tão emocionada que um aluno postou nas redes sociais e me marcou um trabalho que ele guardou há 10 anos. Precisa de ver que gracinha. Pera, Ana Beatriz, você está agoniada para saber a nota, né? Ana Júlia, você quer saber da charge, como é que faz? Você pode fazer no caderno, você pode fazer na folha separada, você pode fazer no... agora entendi. Tem alguns... Todos esses três temas podem fazer no caderno, né? Aham. Ó, vai ficar mais fácil para vocês fazerem no caderno, tirar foto e me enviar. Ah, tá. Vai demorar muito? Ai, Fernanda. Se vocês quiserem me seguir, é só... Depois aí eu dou, que eu não vou fazer merchan também, não. Tá fácil, eu mexo mais com o Instagram, esses negócios aí. Tá, vocês podem fazer no caderno, porque tem alguns aplicativos de desenho, mas dá muito trabalho. Tem uns que fizeram no caderno, tiraram foto e me enviaram, sem problema nenhum. Tranquilo, então, dessas atividades dessa semana. Lembrando que o resumo, a resenha e a charge já fazem parte do segundo bimestre, certo? Semana que vem, segunda-feira, eu já vou passar já a atividade da segunda semana. Que nós vamos, vocês, por favor, anota na plataforma, Ana Júlia, não sei como é que a direção vai fazer, não. Eu até pensei em disponibilizar, colocar a nota de vocês aqui no Google Classroom. Aí eu não sei como é que eu vou fazer ainda, para vocês verem a nota de vocês. Eu estava pensando... Ah, tá, lembrei. É a respeito... Ó, nós vamos, a partir da semana que vem, trabalhar o livro também, viu? Então, quem guardou o livrinho, quem sumiu o livro está na casa da tia, não sei quem, pegue, recolha o livro, que nós vamos dar continuidade ao livro. Certo? O livro de português, Giovana. Oh, gente, nem fale. Viu? Tudo empoeirado. Mas nós vamos usar, tá? O livro. Pode, Kathleen. Se você não tiver nenhuma dúvida, é só marcar como concluída. Aquilo ali eu coloquei, fiz aquela partezinha, aquela aba, para facilitar as perguntas, os questionamentos de vocês. Mas aquilo ali não é válido como atividade, não, tá? É só... Doutora, Tá. pouca bateria. Tá bom, minha filha, já vai. Certo, turma? Ok. Tá. Deixa eu voltar a página aqui. Para a apresentação. Deixa eu dar um oizinho para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente vai se adaptando na medida do possível. Minha blusa tá dando... Pode fazer a charge do Bolsonaro. Pode do que vocês quiserem. Obrigada, viu, Giovana? Também gosto demais da minha blusinha. Alguma perguntinha, turma? Eu não vou aqui, eu falei para vocês até a respeito de citar, como é que eu falo, citar as notas, mas é ruim ficar expondo, viu, Matheus?
Eu vou pensar numa maneira aqui para disponibilizar a nota de vocês, mesmo porque eu estou fechando também os casos pendentes ainda. Pessoas que entraram no Google Classroom essa semana. Bom, e aí eu estou fazendo a nota compensatória, aquela coisa toda. Então, relembrando, se vocês conhecem algum aluno que ainda não acessou a plataforma, ou que não esteja fazendo as tarefas, peça com urgência que acesse, gente, porque senão o negócio vai ficar feio. Bom, vou fazer a chamada de vocês aqui. Prontinho, chamada feita. Pode sair, Matheus, ó. Vocês fiquem com Deus. Um bom restinho aí de quinta-feira. Lembrando que segunda-feira eu posto o material e na quinta-feira a gente tem aula no Meet, tá bom? Façam a tarefa direitinho e me envie. Tchau, professora. Tchau, gente. Um abraço.